Okay. All right. Well, yes, like I said, great to see you, Karina. Congratulations on the recent victory. I just got to know how have you been celebrating? How has the week been and everything since you got this win? Kept the winning streak going. Just how have things been since the last fight? Ele está dizendo parabéns pela vitória, ele está querendo saber como tem sido sua semana, celebrando a vitória e vi que está na parada várias lutas seguidas, então ele está querendo saber como você está celebrando e como está a vida. Ah, eu tô muito feliz. Fui viajar com a minha esposa pra gente comemorar um pouquinho, porque ela também faz parte disso, e ela merece esse reconhecimento. Mas já voltei à rotina normal, já tô treinando de novo, tô fazendo dieta e tô pronta pra próxima. So she said, I've been great. I've been celebrating a lot. I took my wife on a vacation to travel a little bit. She's part of everything, so it's important to celebrate with her. And but I'm already back. I'm already back in the gym. Already back on a diet, and I'm ready for the next one. All right. Awesome. Yeah. Happy wife, happy life, as they say. Where'd you guys go? Anywhere special for the vacation? Ele falou, esposa feliz, vida feliz, é isso que se diz. E ele tá perguntando onde é que vocês foram, como foi a vacation, as férias. Ah, a gente foi pra Bahia, a gente nunca tinha ido pra lá, então era um lugar que a gente estava uma expectativa muito grande e ansiosa para ir visitar. Foi maravilhoso, uma experiência surreal, assim. Foi muito bom, mas como sempre é bom em viajar, é melhor ainda voltar pra casa. She said we went to Bahia. It was great. It's a place that we always wanted to go. So it was like a dream vacation. But as everybody says, it's great to go and it's even greater to come back. So we're happy to be back as well. And we're here. All right, awesome. Yeah, always fun to check off kind of those things you got on your list. So I'm happy to hear you got to do that. But I got to ask though, Karina, how was the foot? Because I saw that you had the boot on after the win. Everything good? Was it just kind of a precautionary thing? Ele está te perguntando como foi. Ele viu que você estava com a botinha depois da luta. Como é que tá o pé? Ele está perguntando como é que tá o pé. Foi só uma coisa de precaução ali? Como é que tá? Não, foi só precaução. Não fui pro hospital logo em seguida da luta, em Las Vegas, mas assim que eu cheguei no Brasil, já fiz todos os exames, tá tudo ok. Foi só, acho que pancada mesmo, porque todos os chutes que eu joguei, a maioria ou pegou no cotovelo ou pegou no joelho, aí deu uma magoadinha, mas nada sério. Yeah, she said it was just precaution, really. I didn't go to the hospital in Vegas, but I went to the hospital as soon as I got to Brazil. I did all the tests and it's all clear. It was just like bruised basically from all the kicks that I was throwing that were landing on the elbow and on some hard parts, but I'm 100%. All right, awesome. Glad that it is nothing serious for sure. And I mean, again, it's got to congratulate you on that performance, Karina, because it was a great one. And I got to ask you, looking back on it now, I'm sure you've watched it maybe once or twice since then, but how happy are you with that performance? Obviously, Ariane Lipski, great opponent, been around for a good while. And it's insane. This was your first decision win, so that's kind of a crazy thing. But are you happy with it? What are kind of your big takeaways from the performance? Ele está te dando parabéns de novo, porque foi uma grande luta realmente. A Ariane já é, né, veterana de várias lutas ali, e ele está querendo saber que provavelmente você já assistiu a luta uma ou duas vezes depois da luta. Ele quer saber como você sentiu com a luta. Foi sua primeira vitória na decisão, então ele quer saber como é que sua análise da sua luta. Ah, então, as pessoas que me conhecem sabem que eu não estava totalmente feliz ali depois da vitória, porque eu sei que eu poderia ter dado muito mais do que aquilo ali. Não foi a luta mais dura da minha carreira, mas foi uma luta que eu tive que usar muita inteligência. E aconteceram vários problemas durante o corte-peso, um pouquinho antes de entrar ali pra luta, que meu período acabou vindo, mas eu tentei não deixar isso interferir durante a luta e usei tudo que estava ao meu alcance, tudo que eu tinha controle para conquistar essa vitória. E deu certo, a vitória veio, o time todo está muito feliz e eu estou muito feliz. Já assisti uma centena de vezes, porque eu adoro assistir as minhas lutas depois. Assim que eu saio do octógono, a primeira coisa que eu faço é, gente, me dá o vídeo da luta, eu quero assistir, quero ver como é que foi. Essa luta, por ser a primeira vitória por decisão, foi uma experiência muito legal. É uma bagagem a mais que eu tenho agora, né, no UFC. E eu acredito que isso só tem a me deixar mais forte e vai me ajudar a crescer e evoluir ainda mais dentro do evento.
She said, yeah, as everybody that knows her could see, that I wasn't happy with the fight, she said. And with the way the fight went, I had, was a tough weight cut. I actually had, my cycle come in right before the fight. And so there was a lot of things like that happening. It wasn't my toughest fight, but I had to come in and fight with intelligence, which I did, and I guaranteed the win. My team was very happy about it, and I already watched the fight over 100 times because I just love watching the fight. Right after I come out and I ask for the video right away so I can watch it. And yeah, but she is ready. All right, very cool. Yeah, it's kind of interesting, right? Because you always want that finish, especially when you have only won by finishing your opponents the way that you have. But I want to put a positive spin on it, Karine. Like, do you think it's good though, in a way, to show people and maybe critics and whatnot that you can go the full 3 rounds? You still have like the cardio and the capability of winning fights if they do go to the judges, because that will be kind of a question mark or something. Fans and people will question fighters who only get the finishes about like, oh, maybe they can't win fights in all areas, but you showed that this time. Ele está perguntando, você acha que foi importante mostrar que você tem o cardio dos 3 rounds e que você também consegue lutar os 3 rounds e ganhar assim tranquilamente? Que ele acha que isso é importante na vista do público, assim também porque você ganha sempre rápido e tal, aí as pessoas ficam falando, será que ela duraria 3 rounds? E você foi e mostrou que é claro que você luta os 3 rounds muito bem e ganha. Eu luto até 10 rounds, se vocês quiserem. Isso pra mim não é problema nenhum. Eu tenho uma equipe maravilhosa que me prepara muito pra isso. Se fosse 3, e acredito que em breve será 5, se Deus abençoar, eu vou estar pronta. Isso pra mim é independente. Se for no primeiro round, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, não importa. A gente sempre vai trabalhar para ir buscar a vitória e construir o próximo degrau para chegar mais próximo do cinturão. She said, I can go 10 rounds if you want me to. Like that's never going to be a problem for me. And of course, I'll always go, to finish fights fast. But she's ready for 3 and hopefully very soon 5. And she's going, I'm going to keep winning to get myself to where I need to be to fight for the title as soon as possible. All right, well, I believe that you can do the 10, Karine, but I don't want to see that. I want to see the finishes are good. We like seeing those. They're fun. But I just got to ask you, like, what would you say, what do you attribute your great finishing ability to, right? Because it's pretty rare to see, at least for how many fights that you went before, getting this first decision win. Like, you don't see that very often, whether it's men or women fighting. Like, what do you attribute your finishing ability to? Ao que você atribui a sua capacidade de acabar com as lutas tão rápido, porque não é uma coisa comum, nem entre os homens, nem entre as mulheres, lutador que consegue, assim, tantas vezes acabar com a luta tão rápido. Então, ao que você atribui essa capacidade? Isso é um trabalho em equipe de um longo tempo. Eu acredito que todas as pessoas que trabalham comigo têm uma parte sobre isso, mas a cabeça e o físico tem que estar sempre 100% focado no aqui e no agora. E eu faço muito isso, eu medito muito, eu faço imaginação ativa durante os treinos. E quando chega na luta, nada mais é do que mais uma vez que eu vou repetir aquilo na minha cabeça, só que é na realidade. So she said, I work on this. This is a very long time working on this. It's a teamwork. And at the same time, like it's a body and mind work. I visualize a lot. And by the time I go into the octagon, I have, played that visualization so many times in my head. And I trained so much that it's just one more repeat. And I'm here and now, and I'm ready to do that again. All right, I love it. A little bit of that mental warfare and just turning the visions into reality. That's awesome. You mentioned the title hopes there, of course, which that's always the goal, and you're got so much momentum right now, getting closer and closer with each win, Karine. So how soon do you see yourself fighting for the title? Like, ideally, how many more fights are you hoping for? When do you see this happening, you getting your opportunity that you're getting so close to now?
Então, idealmente, quantas lutas mais você acha que precisa para lutar o cinturão? Como você vê essa sua jornada ao cinturão de onde você está hoje? Ah, como eu sempre digo, é um passo de cada vez, é uma luta de cada vez, é uma vitória de cada vez. E eu acredito que o UFC já já solte uma notícia com a minha próxima luta. E é nisso que eu vou trabalhar. É claro que eu daqui hoje estou sempre visualizando o cinturão, estou sempre me imaginando como campeã, mas, como eu disse, é um passo de cada vez e eu preciso dar passos firmes para poder chegar lá. Eu ainda não sei quantas lutas, acredito que talvez 2 ou 3, porque o topo da categoria está muito embolado e eu tenho que esperar aquilo ali se desembolar para poder dar o passo seguinte. E é uma coisa que não depende só de mim, depende da organização também. She said, I have to take one step at a time, and I understand that. Obviously, it's not just depending on me, it's depending on also on the organization. The top of the ranking of that division is really clustered right now. I know some things will get resolved soon. So obviously, I'm always visualizing getting there. I'm thinking 2 or 3 fights, but obviously it's not all dependent on me. But I will be keeping moving forward. My steps are going to be solid on that journey to the belt. Yeah, there's definitely a lot going on in the flyweight division right now, and it's kind of one of those situations where you can only control what you can control, right? And have to wait for the upcoming title fight to play itself out, right? We're going to get the trilogy between Valentina and Alexa Grasso. They've been very evenly matched in their first 2 fights, as I'm sure that you've been paying attention, of course. But I got to ask you, Karine, like, how do you think the third one's going to go? Who do you think's going to get it done? I feel like all flyweights should be probably rooting for Alexa so that we can move on. We don't get a 4th fight, right? But you tell me, what do you kind of see is going to happen there? Ele falou que ele concorda com você, que tá meio embolado ali. Obviamente, a gente vai ter que esperar essa trilogia acabar ali da Valentina com a Alexa. Então, ele está curioso para saber o que você acha dessa trilogia. Ele acredita que muitas meninas do peso ali vão estar torcendo para a Alexa para passar assim, para a próxima era da categoria, mas ele quer saber qual a sua opinião, o que você acha dessa luta. As duas são grandes atletas. A Valentina construiu um legado gigantesco, principalmente na nossa categoria, mas eu acho que a Alexa vai ganhar a trilogia e vai acabar fazendo com que a categoria toda ande. Mas, olha, vai ser um lutão. Eu estou muito ansiosa para assistir essa luta. She said, I think Valentina is an incredible fighter, both are incredible fighters. Valentina built such a beautiful legacy in her career. And I think that Alexa is going to win and the category is going to move forward. And that's how I see it. All right, of course. Yeah, very much looking forward to that fight and what everything else happens after that, right? So for you, though, Karine, the next move, I'm curious. I know you're not really one to call people out, but is there somebody you kind of look at and be like, oh, that'd be a good fight. I like that matchup, maybe to get you to that next spot in the rankings or anything like that? Ele sabe que você não escolhe luta, que você é desse tipo de atleta que não escolhe, que não, sabe, chama a lutadora lá, mas está pensando assim, você tem alguém na cabeça? Porque é claro que você está ali já na sua jornada, ali para subir nos rankings e chegar ao título, você tem alguém na cabeça, sim, que você gostaria de lutar em breve? Olha, eu ainda não sentei com a minha equipe, a gente não conseguiu conversar sobre isso, mas eu já visualizo a minha próxima luta, pelo menos com uma top 10. Se for melhor, uma top 5, top 7 ali, ótimo, lindo, maravilhoso, mas acredito que será com uma top 10. Não sei dizer o nome, porque, como eu disse, está bem bagunçada ali a categoria, tem muitas meninas com luta marcada, tem algumas com lesão, então a gente tem que ver quem o UFC pode propor pra gente para dar o próximo passo. Okay, she said, I haven't sat with my team yet to discuss, who we're eyeing next. But obviously, I think, next step is top 10. And if I can get a top 7 or top 5, of course, I'm going to be very happy with that. And I'm very open to that. There's some people hurt, some people like on a hold right now. So we'll see how that goes and what the UFC can offer me.
but that's what I'm looking for. Yeah, and you've definitely earned and deserved that. So hopefully, fingers crossed, one of those can be next. But it's funny, Karina, I mentioned how you don't really, you're not one to call people out because, I mean, you're such a nice and happy energy to you. You're a very nice, sweet person that I'm curious, like, have you ever had any issues or animosity with an opponent? I can't imagine you kind of, having a rivalry with somebody. Has anybody, and ever been an opponent you didn't like? Você parece uma pessoa tão feliz e positiva sempre. Então, ele não consegue te imaginar assim, tendo uma rivalidade, mas ele está perguntando na vida assim, se você teve algum dia uma rivalidade com um oponente ou alguma coisa desse tipo. Gente, olha, eu vou até parar pra pensar, porque eu acho que eu nunca tive, não. Nem na academia, nem em treinos, nada. É que assim, eu sou uma pessoa muito profissional, então a hora que eu chego ali pra treinar, é meu trabalho. E eu não levo nada pro pessoal. Se acontecer algum problema lá, eu chego lá no outro dia e tento resolver. Caso eu não consiga resolver, não pela minha parte, pela parte da pessoa, daí é com a pessoa, não é comigo. E eu já passei muita coisa ruim na vida, então, eu faço o que eu amo, então tem que ser uma pessoa feliz. Tem pessoas incríveis do meu lado e isso vale muito a pena. Isso não tem dinheiro que pague no mundo. Yeah, so she said, yeah, I'm gonna have to stop and think about it. But really, when I think about it, no, there hasn't been any type of rivalry in my life ever. I am a very professional and focused person. So, whenever I have, any type of tension in a day, I come back and I resolve it. I don't take anything to the personal side ever, in the gym or in the fights, like ever. If there is, ever something that I can't resolve, that, it's not on me, I understand it's on the other person, and I just keep going. I'm a very happy person. I have gone through a lot in my life, and to understand that I'm doing what I love, and I'm very happy for that. All right. I mean, I think that's a very good and healthy way to look at things and have the ability to process and go through it. So that is great to hear too. But with that in mind, Karina, I'm curious, like, do you have a most satisfying win so far? I mean, of course, there's going to be many more that come, but at this moment, when you look back on your career, is there one that stands out? You're like, oh, that one was a really great one for whatever specific reason. Então, olhando assim a sua carreira, você tem tantas vitórias, mas tem uma vitória assim que se sobressaiu como uma vitória assim mais satisfatória para você? Tem sim. Eu acho que essa é a minha luta favorita na minha carreira. Foi a minha luta mais dura até hoje. Eu não consigo imaginar. Todas as minhas lutas foram duras. Todas as minhas adversárias eram boas lutadoras. Mas a minha luta no Contender Series foi. Ela tem o meu coraçãozinho, é meu xodó. Sempre que eu posso, eu volto lá, assisto de novo, porque, rapaz, aquela chinesa era forte, era dura, resistente, batia pesado, e ainda assim eu consegui passar por tudo aquilo, e tem o meu coraçãozinho aquela luta. So she said, for sure, there is a fight that stands a lot for me in my career, and it was my fight in the Contender Series. It was incredibly tough. The girl hit it very, very hard, and I went through the whole thing to win, move forward with my career. So that fight really has a very special place in my heart. Understandable. Yeah, that was a very important one, a very big one. Great win, of course, that got us here to where we are now. But not to go and highlight losses or anything, Karina, but I'm always very curious to hear about, learning experiences the fighters go through. And oftentimes you'll say, learning more from the losses. But I wanted to ask you kind of about your fight that you had against Marina Makhnakina, which was in Russia, which seems kind of like a random and very interesting experience, I'm sure. But what was that like? Because your career has only been, in Brazil and the U.S., and then you had the one fight there. But I'm just kind of curious of the story of that fight and what it was like going over there, and, of course, what you kind of learned from just that whole thing. Ele falou sem querer ficar focando em perda ou nada assim, mas ele está curioso a sua luta com a Marina na Rússia.
Porque muitos lutadores falam, né, das lições que se aprende, mais na perda até que na vitória. E ele sabe que a sua Uhum. carreira foi construída toda no Brasil, e você foi lá lutar com ela e tal, então ele quer saber, assim, o que que isso te ensinou e como isso te fortificou indo para frente. Todas as minhas derrotas eu sempre olho com muito respeito, porque eu tenho que respeitar aquele processo, aquele momento, tudo aquilo que eu passei. Mas isso me fez amadurecer muito. E aí quando eu olho daqui para lá, eu sempre penso, tipo, o que que eu fiz lá que acabou me levando para aquela derrota, para que eu não precise repetir e não passe por isso de novo. Então, sempre que eu olho para trás, sempre que eu vejo as minhas lutas quando eu perdi, eu tento aprender o máximo que eu puder com elas para não repetir os mesmos erros. É claro que a gente sempre comete novos erros, mas eu prezo muito por não repetir os erros e não acabar tendo aquele mesmo resultado. Então, eu tento fazer tudo novo. É claro que as coisas que eu faço certo nas minhas vitórias eu tento repetir, mas sempre que eu tenho a oportunidade eu gosto de colocar uma coisa nova e tentar não repetir o que eu já errei. So she says, I have immense respect for my losses. I look back and I grow immensely from every loss. And what I try to do is, learn from every mistake to never repeat those same mistakes and try to create something new. So basically, the losses, open up new paths for me, as well as, of course, when something works in a victory, I try to repeat that. But from the losses, I learn a lot and I grow a lot from each one of them. Yeah, absolutely. Always something to take away from every fight, right? They're all different in their own ways. But I got to ask you now, Karine, as we get close to wrapping up here, like, if you never got into fighting, what do you think you'd be doing instead? Obviously, it's worked out pretty darn well, but if you never got into combat sports to begin with, where do you think you'd be now? Então, ele tem que te perguntar isso, apesar de você, obviamente, estar aí muito bem sucedida na sua carreira de lutas, mas se você não fosse lutadora, o que que você se imaginaria sendo hoje em dia? Nossa, que pergunta difícil, gente. É que a minha vida como lutadora, como eu caí no meio da luta, foi muito repentino. Foi porque eu sofri um acidente, quase morri e tipo, a vida me jogou assim pro esporte. Tipo, vai, filha, que é teu. E eu não sei, eu não consigo imaginar. Eu trabalhava em uma sorveteria na época, então eu acredito que se nada disso tivesse acontecido, eu estaria trabalhando lá ainda. So she said, well, for me, entering the fight, becoming a fighter, comes from an accident that happened in my life where I almost died. And that accident threw me a whole different direction where I became a fighter. And life said, here you go, this is yours to take and go for it. And so she really can't imagine what she would be or if she wasn't a fighter. But she said, I used to work in an ice cream shop before all this happened. So possibly I would still be there, but really I cannot imagine myself being anything else but a fighter. Of course, don't worry. That's what many fighters respond with when I ask them that. But the ice cream is fun, and I'm sorry to hear about the near-death experience that led us here, though. But if you don't mind me asking, could you share what that was? What happened? Ele falou que te entende completamente, que essa é sempre a pergunta mais difícil para todos os lutadores. Aí ele está te perguntando se você não se importar em falar o que que aconteceu então nesse acidente. Ah, não me importo, não. Nesse dia, exatamente, eu estava fazendo a minha mudança para próximo desse meu trabalho, porque eu ia ganhar uma promoção, então, tipo, provavelmente eu estaria lá ainda. E na hora que eu fui atravessar a rua, eu estava de bicicleta e eu não vi que estava vindo uma moto em alta velocidade e acabou me pegando no meio do caminho. Nossa, foi bem, bem complicado. O rapaz que bateu em mim acabou falecendo, foi bem grave o acidente. Me quebrei inteira, então isso mudou muito o rumo da minha vida. So she said, no, I don't mind speaking about it. I was actually working at the ice cream shop and I was getting promoted. So I was moving closer to the ice cream shop. And the day of the moving, I actually was crossing the street with my bike
and a motorcycle came in full speed and hit right on me. It was a horrible accident. The driver of the motorcycle actually passed away, and I was completely broken, and that completely changed the course of my life. Wow. Yeah, that's a pretty intense one. I'm sorry you had to go through that, but then how did it lead to MMA? Did you know somebody or feel like you needed self-defense? I'm curious how this led to led to the journey. Muito louca essa história, realmente, nossa. Ele está te perguntando, então, como é que isso acabou te levando para a luta dali? Por conta do acidente, eu fiquei muito tempo em casa, me recuperando, voltei a morar com os meus pais, ganhei bastante peso, casa de mãe, aí você come bastante. E aí, assim que eu me recuperei, eu procurei uma academia e, por coincidência, nessa academia tinha boxe chinês. Todo mundo acha que eu sou do jiu-jitsu, mas eu vim da trocação, eu vim do boxe chinês. Acabei conhecendo ali, fiz um treino, gostei, voltei no outro dia e fui indo. Daqui a pouquinho, passou um mês, já estava competindo. Passou uns 3, 4 meses, o professor falou assim, ó, tem uma luta assim assado, que era de MMA, você quer ir? E eu sou muito competitiva, sempre fui. E eu falei assim, vambora, o que precisa treinar? Vamos fazer, vamos lá. Aí já fiz a minha estreia no MMA profissional. Okay, so she said, well, from this accident, obviously, I was in bed for a long time. That made me move back with my parents. And when you move back with your parents, you gain weight. And that weight gain, when I was able to move again, I was like, oh, let me find a gym. And it happened that that gym had Chinese boxing in it. And so actually many people think that I come from jiu-jitsu, but I actually come from Chinese boxing. And I started training Chinese boxing, and within a month, I was competing. And then a little bit later, my coach said, oh, there's an MMA event coming up. Do you want to fight? And I'm very competitive. So I said, yes, let's fight. And that was the beginning of everything. Wow, that's pretty crazy actually that it all just kind of worked out that way by accident like you said. And it's kind of funny if you tell that story without like explaining it and you told people that you got fat or something, they'd be like, "Oh, well, probably from the ice cream, right?" Ele falou, se você falasse a história sem explicar o que aconteceu, e você falar assim, tipo, eu engordei, eles vão pensar que foi de sorvete. Isso foi também, pior que foi também. Eu vivia comendo sorvete de lá, gente, era muito gostoso. Então, foi meio que um conjunto, só que agravou um pouquinho mais depois do acidente. She said, that's actually a little bit true because I love that ice cream and I did eat a lot of that ice cream. It was delicious. So it was a little bit of both. I was kind of already heading that way. So it's a little, both are true on that sense. Yeah, it'd be very difficult not to, I imagine. So that is very funny, but it's all worked out, Karine. Great career going on right now and excited to see what the future holds for you. So thank you so much for taking the time. Congratulations again on the recent win, on the winning streak, just everything you got going on for you. Great to see, and I'm very much looking forward to whatever comes next and the path to that title. So big obrigado for taking the time, and hope you have a great rest of your day and weekend. We can leave it off there. Thank you so much. Eu que agradeço o carinho de vocês. Sempre que vocês quiserem, as portas estão sempre abertas aí pra gente conversar. E muito obrigada pelo espaço. Com certeza. She said, just thank you so much for the space. Anytime, just let her know. And she loved, the support and everything, and she appreciated you for giving her the space.